Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Kátia Neves e aqui eu falo sobre livros. No vídeo de hoje, eu quero começar a falar um pouco da minha experiência com audiolivro. Pois é, há uns vídeos atrás, eu publiquei um vídeo de 50 fatos sobre mim, onde eu falava que audiobook não era para mim. Não era para mim, que eu já tinha tentado, não tinha gostado, etc. Só que eu resolvi dar mais uma chance e estou amando. Pois bem, vamos chegar nessa parte já. Em um vídeo anterior também, eu acho que o título do vídeo é Vou ler 6 clássicos até o final do ano. Um em cada mês. Vou até deixar o link desse vídeo direto aqui no box da descrição. E aí, enfim, dentre esses livros que eu decidi que eu ia ler, eu decidi ler O Fantasma da Ópera. Comprei esta edição aqui, belíssima por sinal, gente, capa dura, muito linda edição. Só que veja bem, qual o meu medo de ler Fantasma da Ópera? Por que que eu demorei tanto tempo para ler? Eu amo o filme, muito, de verdade. Então, eu fiquei com medo de ler o livro e me decepcionar. Porque eu sei que não é igualzinho, algumas pessoas que já leram me falaram para eu alinhar as expectativas. Então eu posterguei um pouquinho, mas chegou um momento. E eu peguei o livro para ler, só que não estava conseguindo focar. E aí eu falei assim: e se eu tentar baixar a Audible novamente e der mais uma chance para audiolivro? Deixa eu ver se tem. E tem. Só que a tradução do livro da Audible não é esta que eu tenho. Então, este livro que comprei pela Beleza, não estou usando. E aí, gente, eu parti para o velho, porém não tão velho, que esse aqui especificamente é novo, que comprei recentemente, o Kindle Nosso de Cada Dia, né? Então, baixei esta versão aqui da Príncipes, editora Príncipes. Baixei esta versão da editora Príncipes, que é a mesma tradução do aplicativo da Audible. E eu estou tendo uma experiência sensacional. A narração é feita por atores e não por uma voz tipo uma Alexa da vida. Eu me recordo que a experiência que eu tinha tido foi há muito tempo atrás e era uma voz meio robotizada, sabe? Então, por isso que eu fiquei com um pouco de preconceito. Mas eu tô entendendo que agora não é mais assim. Dei uma chance, virei assinante da Audible e vou continuar sendo por um tempo. E aí, pois, falando sobre o livro em si. Eu estou amando. E aí, eu vou falar um pouquinho desse livro. Eu tô no capítulo 6, que se chama O Camarote número 5. E assim, gente, eu estou achando até engraçado algumas partes. Para quem não sabe, um panorama geral. Fantasma da Ópera é um livro de... Ó, que ótimo, eu não anotei o ano, mas eu vou colocar aqui escrito na tela em algum lugar. E aí, é um livro escrito pelo autor Gaston Leroux. Eu não sei falar francês, então você me perdoa aí a pronúncia errada em algumas palavras, em alguns nomes, ok? Combinado? Beleza. E aí, esse livro se passa na Ópera de Paris. Essa ópera é gerida por 2 homens. E aí, eles meio que, pelo que eu entendi, querem se livrar dessa responsabilidade. E eles se livram dessa responsabilidade. Tem outros 2 homens que querem pegar a ópera para gerir a ópera. E assim é feito. E aí, quando eles estão ali assinando a documentação e tudo mais, tem um documento em específico que os antigos gestores mostram para os novos gestores, que são algumas condições que o fantasma da ópera quer. Dentre elas, que o camarote número 5 da ópera nunca seja alugado, sempre fique disponível para ele. E ali, os novos gestores acham que aquilo ali é uma piada, que eles estão fazendo uma pegadinha, uma coisa assim, né? E vai levando, vai deixando. E aí, a transação, ela é finalizada, os novos gestores tomam a posse, né, da gestão, vamos dizer assim, e aí que o negócio começa a acontecer. Por quê? Porque eles acham que é tudo uma piada, eles não acreditam, então eles seguem normalmente a vida, né, na ópera e tudo mais.
Só que coisas começam a acontecer. Por exemplo, eles começam a receber carta do fantasma, eles começam a ver relatos de pessoas que trabalham ali na ópera que já tiveram algum contato com o fantasma. E eles ficam assim, como assim? Eles ainda acham por um tempo que é uma pegadinha dos antigos gestores. Eles não querem acreditar que aquilo ali é real. E aí alguns falam que o fantasma tem o rosto como se fosse de um crânio humano, de olhos fundos, de olhos pretos. Eles falam que ele sempre usa uma roupa totalmente preta. Não sei se é terno o nome, né, que eles dão. Mas enfim, a roupa daquela época totalmente preta e tudo mais. E aí o que eu acho legal é que tem uma senhora que se chama. Eu abri o iPad aqui para me ajudar com os nomes. E aí tem uma senhora que se chama Madame Guerry, ou Guiri. Vou chamar de Guerry, eu acho que é assim que se pronuncia na tradução. É, Essa senhora, ela fala, é a pessoa que até o momento é a pessoa que mais teve contato, pelo menos que se apresenta no livro, né? Que teve contato com o fantasma. Ela fala que ela que prepara o camarote número 5 para ele, que às vezes ele deixa flores para ela, que às vezes ele deixa dinheiro para ela. Enfim, que ele é muito gentil com ela. Então ela tem essa visão do fantasma que é um fantasma muito gentil. Como eu já assisti o filme, eu sei que o fantasma não é um fantasma, né? É um homem que vive ali embaixo do teatro. Mas até o momento se tem essa questão de todo mundo achar que é o fantasma, um ser de outro mundo, ninguém entende como é que é, as pessoas fantasiam, falam que ele aparece e desaparece de lugares dentro do teatro, da ópera, né? Então as pessoas acham realmente que é o fantasma. E aí, até onde eu li, teve uma apresentação que foi a apresentação de uma cantora chamada Christine Daé. E aí o fantasma, em uma das cartas que envia aos gestores, eles pedem especificamente para a Christine fazer mais apresentações. E todo mundo fica muito apaixonado pela voz da Christine, que no livro só tem 15 anos. E ele pede que a Christine cante mais. E ele acusa, inclusive, os gestores antigos de ter inveja dela, de não deixarem ela cantar, de não deixarem ela fazer arte, né? Porque. E colocarem outras mulheres para cantar que têm menos talento do que ela. Claro que lá na frente a gente vai ver que existe ali uma relação ali entre o fantasma e a Christine. E eu comecei a entender também que a Christine tem um amigo de infância que se chama Raul de Chandy, que é o irmão de um visconde. Quando a Christine faz a apresentação que o fantasma e todo mundo fica abismado, assim, meu Deus, da onde que essa menina começou a cantar desse jeito, que até um tempo atrás ela não sabia cantar assim, né? Não é, ninguém sabia que ela era uma exímia cantora. Quando ela se apresenta, ela acaba passando mal, porque ela fez muito esforço para a apresentação. E esse irmão do Visconde, que é o que eu já falei aqui, né? Raul de Chany, ele sai correndo e vai ao encontro dela. Então a gente já entende que há algum tipo de relação entre o Raul e a Christine. E aí eu vou acabar o resumo, né? Até onde eu li por aqui, porque eu vou continuar lendo e aí eu volto aqui para contar para vocês. Mas antes de eu acabar com esse take, eu quero falar mais algumas coisas aqui com vocês. Eu quero falar alguns livros que eu pretendo ler esse ano. Eu gosto de fantasia e romance e romantasia, que é a junção dos dois. Amo. E aí tem uma autora que eu gosto muito, chamada Sarah J. Maas, que é super hypada aí, com vários livros, etc. E ela vai lançar um livro novo no fim do ano. Aliás, ela vai lançar 2 livros novos. Porque ela vai lançar 2 livros em sequência, porque a mulher é poderosa a esse ponto, de decidir qual vai ser o cronograma dela. Ela quer lançar um livro no mês, outro no outro, assim ela vai fazer, entendeu?
E aí eu quero ler os 3 últimos livros que ela lançou, que eu ainda não li. Que é o Cidade da Lua Crescente e as duas... Aqui. É o Cidade da Lua Crescente e as 2 continuações dele. Só que veja bem. Olha a grossura desse livro. Eu já entendi que eu só vou ler esse aqui esse mês. Os outros 2 fica para depois, entendeu? Ainda se eu não me engano, faltam 87 dias para hoje, né? Contar de hoje para a estreia do livro novo. Mas enfim. Então eu pretendo ler esse calhamaço aqui. Ele tem quantas páginas? Eu nem sei, gente. Ui, mais do que eu pensei. Muito cuidado para não tomar spoiler da última página. 895 páginas. Eu já vi que tem na Audible, então com certeza eu vou ler esse livro escutando o audiobook na velocidade 1.4, porque aí vai me agilizar muito a leitura. E aí, depois que eu terminar esse livro aqui, gente, eu pretendo ler outros 2 livros, que é Santo Agostinho e Confissões de Santo Agostinho. São livros da minha biblioteca católica. Santo Agostinho é esse aqui, tá vendo? Essa edição aqui. Gente, os livros da MBC são maravilhosos, né? Eu fiz um vídeo praticamente falando só da MBC, enfim. E aí eu vou ler Santo Agostinho, que é uma biografia de Giovanni Papini, e depois Confissões de Santo Agostinho, que foi um livro, né, escrito por ele mesmo, até onde eu sei. Não, até onde eu sei não, eu sei. Mas eu não sei se foi ele que compilou tudo ou se foi alguém que depois compilou. Isso eu vou descobrir. Eu já li esse livro, algumas partes dele, mas não ele na íntegra. Então, vou pegar para ler esses livros. Então, basicamente, o que eu tenho para ler? Esses 2 livros aqui, Cidade da Lua Crescente, O Fantasma da Ópera. Hoje, especificamente, é dia 7 de agosto e eu tenho até o final do mês para ler estes 2, 3, 4 livros. E aí, gente, o seguinte. Amanhã eu vou comemorar meu aniversário. Meu aniversário é no dia 10 de agosto, cai na segunda-feira próxima. Só que como segunda-feira e domingo é dia dos pais, eu decidi comemorar no sábado, que no caso é amanhã. Então, e eu amo fazer aniversário, tá? Eu amo, sou apaixonada por fazer aniversário. Então, hoje eu fui na floricultura, me dei flores. Eu ia fazer um take da floricultura, gente. Mas eu amo flor, amo, sou apaixonada. Tem uma floricultura em Cabo Frio chamada Roma Garden. E lá é um mundo, assim, de flor. Então, assim, eu entro, fico meio assim, entendeu? Com as flores. E aí eu esqueci de gravar, tá bom? Pra vocês? Então, eu gravei só, fiz aquele take, assim, da Roma Garden. Da fachada da loja, mas lá dentro mesmo, e tava tão lindo, gente, porque chega coisa nova toda quinta-feira. E essa floricultura é quase em frente à escola de música que eu estudo piano. Então, assim, né, tô sempre lá. Enfim, me comprei flores, eu amo flores, já falei aqui, né? E estou também me organizando para o dia de amanhã, que será um evento, meu aniversário, que vou sair, comemorar com amigos, comemorar com famílias. Eu vou gravar o que eu conseguir lá, porque assim, né, o ideal é... O ideal não, né? Porque assim, eu quero aproveitar o dia. No ano passado, nessa mesma época, eu tava me recuperando de uma depressão, me recuperando de uma cirurgia de emergência nos rins, enfim. Então, hoje, esse ano é um ano da vitória. Todo dia é dia de vitória, mesmo nos momentos ruins, porque o Senhor está comigo. Então, se o Senhor está comigo, eu sou vitoriosa em todos os momentos da minha vida. Mas, assim, a sensação que eu tenho de 2026 é que é, de fato, o ano da virada de chave da minha vida, sabe? Eu recebi tanta bênção, ainda estou recebendo, e eu tenho certeza que eu ainda vou receber. E, falando nisso, começa semana que vem, dia 15, os 40 dias que são Miguel Arcanjo. Então, eu vou começar a acordar de madrugada para fazer o rosário durante 40 dias. Gente, é maravilhoso! Se vocês não viveram essa experiência, vivam. Mesmo que está vendo aqui esse vídeo não for católico, se um dia você perdeu o sono, liga lá no YouTube, no canal do YouTube do Frei Gilson. Ou liga na TV com som nova, dá uma espiadinha, vê 5 minutos. Ou de repente vai no canal dele em um outro momento, assiste alguma gravação.
Gente, é algo assim sensacional. Eu falo, é, todas, eu já disse isso em outro vídeo, vou dizer novamente. Todos os pedidos que eu fiz durante todas as vezes que eu fiz os 40 dias de São Miguel Arcanjo e a Quaresma da Igreja, que também são 40 dias, para quem não sabe, vai ser a sexta vez que eu faço. Todos os pedidos que eu fiz, eu fui atendida. Todos. Se não foi de um jeito, foi de outro. Porque até o não do Senhor me revelou se é algo melhor do que o que eu gostaria. Então eu tô entendendo que realmente foi a providência total, foi o recebimento total das graças, o alcance total. Os 40 dias com São Miguel Arcanjo é graça na minha vida. E eu estou dando ênfase a isso porque também pode ser graça na tua vida. Então, eu vou até deixar o canal do Frei Gilson linkado aqui na descrição também, para se você não sabe do que eu tô falando, você vai lá, se inscreve no canal. É sensacional. Então é isso, ó. Tem meu aniversário. Todo mundo não gosta assim, né? A maioria das pessoas não gosta de agosto. Eu amo agosto. Por quê? Tem meu aniversário, tem a Quaresma de São Miguel, que começa todo dia 15 de agosto. Enfim. Então, eu tenho aquela sensação de, ai meu Deus, voltei das férias escolares, agora falta pouco tempo para acabar o ano. Eu adoro agosto. E aí, no próximo take, eu mostro um pouquinho do meu aniversário. Happy, happy birthday. This day's all for you. Happy, happy birthday. Celebrating you. Memories and moments, treasured and dear. Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estou aqui tomando meu café, pois acabei de acordar. E aí, eu vim falar para vocês sobre o dia do Encha Seu Kindle. Hoje é dia 14, o Encha Seu Kindle foi ontem, dia 13, e eu peguei alguns livros lá e eu quero fazer algumas observações sobre essa iniciativa da Amazon. Primeira coisa, os livros que eu peguei. Assistente do Vilão, da Hannah Nicole Maurer. É um livro, uma fantasia, até onde eu sei, mais contemporânea. É um livro que eu já queria ler. E eu peguei ele não por centavos, eu acho que tava R$ 20, se eu não me engano, mas é um livro que custei na casa dos 50, então achei que valeu a pena. Outro livro que eu peguei foi o Risco, que é o livro de uma série, da autora S.T. Ebb. E aí, gente, uma questão sobre esse livro. A autora faleceu. É um romance, né? Vou falar brevemente. É um romance entre uma serial killer e um agente do FBI. E o trabalho dele é descobrir quem é o serial killer, sendo que ele está se envolvendo com o serial killer. E aí, pelo que eu sei da história um pouquinho, tem um motivo para ela ser assim. Ela passou por uma situação quando ela era jovem e ela tá se vingando dessas pessoas. E aí tem todo aí. Dizem que a série é maravilhosa. O quinto livro vai ser lançado no Brasil no final do mês. Livros curtinhos, já tá 200 páginas. E tá todo mundo falando desse livro. Falei, quero entender o que, que é esse hype. E a autora, ela faleceu e de uma morte assim, bem trágica. Parece que o esposo dela cerceou sua vida acidentalmente com uma arma de fogo. Então, tem muita gente falando disso na internet. É muito triste porque a autora mesmo, ela não viu o boom da série dela de livros e porque ela faleceu, acho que já tem quase 10 anos. E essa série só foi ficar famosa agora. Então, muito triste, né? Mas dizem que o livro é muito bom e eu quero lê-lo. Outro livro que eu peguei foi Uma Noite na Livraria Morisaki, do Satoshi Yagsawa. É o livro 2
acredito que é a continuação direta desse aqui, que é Meus Dias na Livraria Morisaki, que eu já comprei, é ficção de cura, que eu estou amando ler ficção de cura. E aí eu já quero ler esse aqui, peguei o próximo já. Pá. E o outro livro é Um Romance para Fernanda, da Bárbara Sá. A Bárbara Sá é uma escritora, mas também é uma influencer literária. A minha favorita, diga-se de passagem, minha grande inspiração para este canal, inclusive. Então, estou super animada para ler o livro dela. Embora eu já acompanhe há muitos anos, eu nunca tinha lido nada. Então, chegou esse momento e eu acho que eu peguei esse livro por R$ 1,99, uma coisa assim. O Risco foi por R$ 9,90 e o Uma Noite na Livraria Morisaki, eu não me lembro, mas eu acho que ficou algo em torno de R$ 9,90 também. E aí, agora eu quero falar sobre a iniciativa do Encha Seu Kindle da Amazon. Seguinte, gente, foi feito muita propaganda sobre essa iniciativa, sobre esse dia 13, mas eu esperava mais. Tinha livros com preços bons, com certeza. Eu mesma acabei aqui de citar os preços que eu paguei, abaixo, né, do que normalmente é, mas você tinha que procurar, entendeu? Não era que, uma grande oportunidade de você ler livros maravilhosos, ler clássicos, etc. Não tinha isso. Então eu fiquei um pouquinho decepcionada, muito embora eu tenha pego livros que eu julgo que serão bons e que eu vou gostar, mas ainda assim eu esperava mais pela propaganda que foi feita, sabe? Então vamos ver aí o que vai acontecer no próximo ano. E é isso. Eu acho, gente, que em custo-benefício, ainda o melhor a se fazer é assinar o Kindle Unlimited. Porque temos ali livros que custam, né, um valor relativamente alto fisicamente, se a gente for comprar, e que entram ali de épocas. Em épocas a gente consegue ler de graça no Kindle Unlimited. E então eu acho realmente que para a nossa realidade do Brasil, o Kindle Unlimited é o melhor custo-benefício. Inclusive, para quem não sabe, eu vou até explicar aqui, é um aplicativo onde você paga uma mensalidade, se eu não me engano, tá R$ 25, e você tem acesso ao acervo de milhares, talvez milhões de livros da Amazon. São todos? Não. Muitas pessoas acham que são todos os livros, mas não são, tá? Mas tem livro que tem época do ano que ele fica disponível, depois ele sai, etc. E você pode pegar até 20 livros ao mesmo tempo, entendeu? É ilimitada a quantidade de livros que você pode ler, mas assim, baixado no seu aplicativo, no seu dispositivo, até 20 livros simultaneamente. E aí, outra coisa é que não precisa de Kindle, né? Do aplicativo em si. Esse aqui é o meu, muito discreto, como vocês podem ver. Mas você não precisa do aplicativo. Aliás, você não precisa do dispositivo. Você pode ter o aplicativo no seu tablet, no seu celular e você lê normalmente. E é isso. E aí, gente, outra coisa que eu quero falar também é sobre o meu aniversário, que passou, foi no dia 10, eu comemorei no dia 9. Coloquei uns takezinhos aí e foi maravilhoso. Eu quero agradecer a todos os meus amigos que participaram. Esse ano em especial teve um gostinho melhor, porque no ano passado eu passei essa data com depressão e me recuperando de uma cirurgia de emergência nos rins, tudo ao mesmo tempo, assim. Então, eu poder comemorar, né, esse ano com a minha família, bem, dentro de uma outra realidade, pessoal, profissional, enfim. Só agradecer a Deus e, né, por tantas bênçãos, tantas maravilhas na minha vida. E agradecer a todo mundo que estava presente. E agradecer a você que está aqui assistindo este canal. Muito obrigada. Se você está assistindo e não é inscrito, te convido a se inscrever. Terá sempre vídeos aqui sobre o universo literário. Quero cada vez mais aprimorar aqui. Estou começando, porém, muito convicta de que continuarei aqui porque estou amando. E aí, uma outra coisa que eu quero falar com vocês, para finalizar este take, é o seguinte. Cadê o livro? Peraí. Eu tinha falado no início desse vídeo os livros que eu gostaria de ler, que eu vou ler em agosto. Mas eu esqueci de um, talvez do mais importante, que é este aqui, gente. O Caminho para a Felicidade. O Caminho da Felicidade, do Futon Shin. Olha que linda essa capa, gente. Maravilhosa, né?
E aí, peraí, gente, dá licença que o cheiro de livro novo é maravilhoso. E aí, o que acontece? Amanhã dia 15, começa os 40 dias que São Miguel Arcanjo. Para quem não sabe, eu sou católica e nós, né, vivemos esses 40 dias de oração. E aí, dentro desse contexto, será meditado este livro. Então, é uma leitura que eu farei ainda. Provavelmente não vou terminar em agosto, porque os 40 dias ele se estende até setembro, né? Então, eu quero ler esse livro conforme a gente for meditando sobre ele. Então, vão ser leituras pequenas durante o dia, ao longo, né, de 40 dias aí. Então, não vou terminar este mês, mas estou super ansiosa, porque Futon Shin é um escritor maravilhoso e são leituras edificantes. E é isso, gente. A gente se vê no próximo take. Terminei O Fantasma da Ópera e Absolute Literatura. Gente, um livro é um clássico por um motivo, né? Eu já adianto que eu amei a leitura. Amei demais. Eu falei com vocês em algum momento antes nesse vídeo que eu tinha medo da leitura porque eu amo muito filme. Já assisti diversas vezes. E aí vale a reflexão, né? Quantas vezes a gente deixa de viver algo legal na nossa vida por medo? Foi o que aconteceu comigo. Eu poderia ter lido este livro aqui há muitos anos e eu fiquei me privando por causa disso. Mas enfim, amei o livro. É diferente do filme? Sim, mas eu consigo amar os dois, sabendo que são obras, né? No caso, o filme é inspirado no livro, mas é uma adaptação, então não vai ser algo literal. Eu consegui amar os dois mesmo com suas diferenças. E aí eu terminei essa leitura hoje, e aí eu fui assistir o filme novamente, né? Então eu tive uma experiência muito legal, porque embora eu já conhecesse, né, o filme, afinal já tinha assistido diversas vezes, eu consegui assistir com outro olhar. Eu consegui assistir preenchendo lacunas, eu consegui assistir entendendo as diferenças e por que foi feita uma outra adaptação. Foi muito legal essa experiência, então recomendo. Claro que eu recomendo o livro, mas se você já assistiu o filme e se você, eu já sei a história, não sabe. Isso aqui tem muito mais coisa, muito mais interessante. Pois bem, comecei a ler nessa edição aqui, não estava me prendendo muito, baixei o audiolivro e aí eu fui pegar, né, buscar, acho que já falei isso aqui em algum momento, fui buscar a mesma tradução e eu achei essa edição aqui da Príncipes no Kindle Limited. Então baixei, então eu escutei parte audiolivro lendo com o Kindle. Gostei muito da tradução da Príncipes, né? Acho que já falei isso aqui em algum momento. Beleza. Seguimos. Eu amei o livro. O livro, ele fala muito mais sobre a infância da Christine Daae, do contato dela com Raul, que é o Visconde de Chany. Fala um pouco mais sobre o Eric, que é o fantasma da ópera. Fala das motivações da Madame de Rie para ajudá-lo, né? Fala um pouco mais sobre a interação dele com os novos gestores da ópera, que eu achei algumas partes, inclusive, muito engraçadas, porque eles estavam. Eles não acreditavam que aquilo ali realmente era uma pessoa. Eles achavam que eram os gestores antigos que estavam pregando uma peça nele. Eu gostei muito também, porque aprofundou muito mais no personagem do fantasma, que é o algumas pessoas chamam de Eric, mas no audiobook que eu li chamava de Henrique. Então, enfim, aprofundou muito mais, a gente entendeu o porquê dele ser assim. Então eu vou, né, começar a dar uns spoilers aqui. O fantasma da ópera é um homem que, quando jovem, ele nasceu com uma deformação no rosto. E aí ele viveu uma vida assim onde ele era rejeitado de todas as formas, até que ele virou adulto e por alguns talentos que ele tinha, ele foi contratado para trabalhar
na Pérsia. Então ele viajou, ele trabalhou na Pérsia, ele trabalhou na Rússia, ele trabalhou, peraí, deixa eu pegar minha cola. Ele trabalhou na Pérsia, no Império Otomano, ele trabalhou no Império da Rússia, ele trabalhou no Sudeste Asiático, e ali ele adquiriu muito conhecimento de ciências, de arte, de arquitetura. Ele era um construtor muito bom. E aí, um desses imperadores para quem ele trabalhou, onde ele era um excelente construtor, construía palácios com lugares secretos e tudo mais, onde o imperador conseguia andar por todo o palácio sem ser visto. E aí, um desses imperadores decretou a morte dele, porque o imperador não queria que ninguém soubesse como era a construção. Então mandou todos os trabalhadores, né? Mandou que tirassem a vida de todos os trabalhadores, inclusive do Henrique. Só que a pessoa que foi designada a matá-lo, ela teve misericórdia para com o Henrique. Ela, né, ele, no caso, tinha admiração pelo Henrique, então ele teve misericórdia pelo Henrique. É o personagem que, inclusive, não aparece no filme. Ele é falado, se chama O Persa, mas o nome dele é Daroga. Daroga, que foi essa pessoa que foi designada para matar o Henrique lá atrás, só que teve compaixão por ele. O Henrique fugiu e o Daroga descobriram que o Henrique poderia estar vivo. E aí o Daroga ele foi meio que exilado, expulso dali e tudo, mas quase foi morto. Não foi porque conseguiram ali falsificar, ali pegaram outro corpo, botaram com a roupa do Henrique, etc. Ele conseguiu fingir ali, mas ele também foi embora e ambos foram parar na França. Ali, o Henrique começou a trabalhar como construtor na Ópera de Paris. E ali que ele foi, né, ao longo dos anos, isso aí durou muitos anos, ao longo dos anos ele foi entendendo e criando espaços ali dentro da ópera, e aquilo ali se tornou a fortaleza dele. A ópera, ela... E aí o que eu vou falar agora é verdade, tá? Essa ópera, né, porque essa ópera existe lá em Paris. Essa ópera, ela tem alguns lagos subterrâneos, porque foi preciso construir isso, porque o solo era um solo muito ruim para fazer aquela construção. Então, por causa desse tipo de solo, foi preciso criar formas, né, de escoar água, etc. Então, de fato, existem lagos embaixo dessa ópera. Eu achei isso incrível. Um adendo aqui, essa obra já começa com um autor chamado Gaston Leroux, alguns falam Leroux, outros falam com outra pronúncia, mas enfim, falando que o fantasma existiu e que ele tem provas e que isso é documentado e etc. Aí eu fui fazer várias pesquisas. Ora, eu achava falando que, de fato, há um embasamento histórico pro Gaston achar que, de fato, essa pessoa existiu. E em outros lugares eu achei que não, que isso não, ele, o fantasma, né, o Henrique, nunca existiu e que foi uma invenção e etc. Então eu não consigo dizer para vocês precisar se de fato foi uma pessoa que existiu ou não. Retomando aqui, o Henrique vai para a França, junto com Daroga. O Henrique começa a construir, trabalhar na construção ali como construtor. Ele é um gênio da construção, então ele faz daquilo ali a sua fortaleza. E vai passando os anos e tudo mais. E aí a gente, né, corta para a Christine Daae e o Visconde de Chagny, que é o Raoul de Chagny. Os dois, eles se conheciam desde criança. A Christine era filha única de um famoso músico também, de sobrenome, obviamente, Daae. E aí, eles, em crianças, se aproximaram. A Christine perdeu a mãe, o pai da Christine, junto com a Christine, começaram a trabalhar para uma família de pessoas, né, muito ricas. E aí, depois que o pai da Christine faleceu, a Christine meio que é adotada por essa mulher que ficou viúva também. Inclusive, isso não é retratado no filme. No filme fala que a Christine é uma filha
de consideração da Madame de Rie. E ali, né, eles vão crescendo ali, passam alguns anos juntos, só que depois a Christine vem para a França, o Visconde vai para outro lugar e eles perdem totalmente o contato. Em uma apresentação da Christine, o Visconde a reconhece e vai atrás dela. Eles são apaixonados, ele tem uma questão ali entre formalizar um relacionamento com ela, porque ele é um Visconde, um dia poderia ser um conde, e ela é uma cantora de teatro, né? Ela é uma artista de teatro. Então, a princípio, tem essa questão aí. A Christine, quando o pai dela era ainda vivo, ele era um excelente músico, muito reconhecido por sinal. Ele falava para ela que, né, no leito de morte, quando ele morresse, ele ia mandar um anjo da música para ela, para ajudar ela a se desenvolver como artista. E ela pegou aquilo ali para ela, lembrando que no livro a Christine tem algo em torno de 15 anos, mais ou menos, né? Muito matura, muito jovem, etc. O fantasma é um pouco mais velho. No filme a gente não vê tanta discrepância assim da idade dos dois, igual é no livro. Pois bem, a Christine, que vive nesse teatro, trabalha ali, né, como dançarina, também como cantora, mas não é a principal. A principal se chama Carlota. A Christine começa a escutar algumas vozes no camarim dela, algumas vozes por dentro da ópera. E ela começa a tirar a conclusão de que é o fantasma que o pai dela, aliás, que é o anjo da música que o pai dela falou que ia enviar para ela. E ali ela fala: oi, você é o anjo da música? Aí o Henrique: sim, sou o anjo da música. Ele foi meio que na onda. E ali ele foi ensinando ela a cantar. Ela sem vê-lo, ali achando que é um anjo de fato. Ela acreditava que era um anjo. Ela só foi descobrir que era um homem, que era a mesma pessoa que as pessoas chamavam de fantasma da ópera, depois. Ela foi se ligar nisso depois. Enfim. E aí o Visconde de Chany, o Raul, vai se aproximando cada vez mais dela, ela fica mexida com aquilo ali, só que o Henrique fica com ciúmes. E ele é muito possessivo, né? É uma relação, se é que se pode chamar de relação. Mas o sentimento que o Henrique tem por ela é de possessão. Ele quer ser amado, ele quer ter alguém com ele, o sonho dele é se casar, ter uma vida normal e etc. Porque ao longo da vida dele, ele foi escanteado, assim, por causa da aparência dele. Inclusive, no livro, a aparência dele é descrita como algo muito pior do que é retratado no filme. A Christine fica balançada pelo Visconde de Chany, ele, né, faz a proposta para ela, ele quer ficar com ela e tudo mais, só que ela tem medo. E ele vai entendendo por que ela tem medo o tempo todo. Ela anda olhando para os lados, olhando para as paredes, etc. E aí um dia ela leva o Visconde para o telhado da ópera, porque ela fala que ali é onde o fantasma ou o anjo da música, ora ela chama ele de um nome diferente, não vai encontrá-los, porque ele vive nas profundezas do teatro, ele não sobe até lá em cima. E ela conta tudo pro Visconde, que não acredita nela. Aí algumas coisas começam a acontecer, por exemplo, uma pessoa morre enforcada, o grande lustre cai sobre a multidão que está sentada, sobre a plateia. Por quê? Porque o Henrique, o fantasma, quer que a Christine seja a estrela. Afinal, né, foi ele que ensinou ela a cantar, ela canta majestosamente. Então ele quer que peguem a Carlota, tirem a Carlota como estrela e bote a Christine. A Carlota não aceita e etc. Não leva o pedido do fantasma a sério. E aí acontece este desastre que morre pessoas nesse desastre. E aí, parênteses, realmente aconteceu isso na ópera, se chama Ópera Garnier, fica em Paris. Realmente aconteceu esse fato histórico. Né? Não foi o fantasma, provavelmente,
não foi essa pessoa, mas esse fato, infelizmente, aconteceu realmente. Voltando para a história. O fantasma rapta a Christine, leva para ela para os corredores, alçapões, etc. Toda a estrutura que fica embaixo da ópera e faz ela de refém, basicamente, né? Ela fica ali 2 semanas com ele e em um momento ele fala para ela: mas eu tenho certeza que você vai querer vir depois por vontade própria. Tem um momento que a gente começa a perceber que ela meio que fica balançada mesmo, entendeu? Mas enfim. Aí, quando acontece esse tipo de coisa, aí o Raul começa a dar atenção realmente, acreditar que tá acontecendo alguma coisa. Eles combinam de sair juntos, né? Basicamente, o Raul vai raptar ela para eles irem embora e eles viverem a vida deles juntos em outro lugar bem longe daquilo ali. Só que a Christine, ela tem muita pena do fantasma, do Henrique, porque ela entende todo o trauma dele e tudo mais. Aí tem um momento, enquanto ela ficou ali com ele embaixo do teatro, ela tira a máscara dele, vê como que ele é e etc. Então ela tem muita pena dele, muita. Ela tem e a gente lendo o livro, a gente tem muita pena também. Eu chorei lendo esse livro. Então, nos coloca nessa posição de caramba, ele está fazendo coisa errada, ele não pode, ele está sendo abusivo com ela, ele está totalmente errado, mas a gente entende as motivações dele. Ele é um monstro porque as pessoas o fizeram assim, entende? Mas enfim, retomando. O Raul combina um tal dia, tal hora, ele vai lá, vai pegar ela, eles vão embora para viver a vida deles. Só que diante dos olhos de todo mundo, a Christine desaparece. A Christine desaparece e ficam naquela loucura, cadê Christine, cadê Christine, cadê Christine, cadê Christine? E chama a polícia, e chama não sei o quê. E aí, quando a polícia é chamada, a polícia fala com o Raul, que é o Visconde, e também com os gestores da ópera. Nesse momento, aparece um personagem que até então não tinha tido destaque no livro, que é o Persa. E esse personagem não tem no filme, que é um personagem muito importante, mas enfim, a gente entende as adaptações, né? E aí esse Persa, em resumo, que eu já falei lá atrás, foi a pessoa que salvou a vida do Henrique. E aí o Henrique meio que tem uma dívida com ele, né? Por ter salvo a sua vida. Então, ele é uma das. Ele é a pessoa que sabe da história do Henrique e que o Henrique, assim, poupa ele das coisas que ele faz ali de ruim no teatro. E aí, pois bem, o Persa, que é o Daroga, vai até o Visconde de Chani e fala: olha, eu sei quem é, vem comigo, eu sei como é que chega lá, etc. E ali eles vão descendo, né, até o subsolo, atrás da Christine. Quando eles começam a descer, começa a acontecer coisas. Eles entram numa sala de espelhos, então eles ficam ali por mais de 24 horas. E aí, enquanto isso, o fantasma, ele fica falando pra Christine: Christine, olha só, você tem duas opções. Ou você casa comigo, ou eu me mato e mato todo mundo. Basicamente é isso. Em um dado momento, quando o Daroga junto com o Raul estão lá né, tentando chegar ali onde Christine tá, eles descobrem um lugar onde tem muita pólvora. Então eles entendem que assim, como o fantasma é muito engenhoso para tudo, né? Com certeza ele criou um sistema onde ele vai apertar o botão em algum lugar e a ópera vai explodir com todo mundo dentro e enfim. E aí, em algum momento, a Christine consegue se comunicar com o Raul por uma parede. Mas aí o fantasma descobre. E aí, enfim, ele dá um tempo, fala, olha, até às 11 horas de amanhã você tem que decidir sim ou não, e aí isso vai decidir tudo. E aí, por fim, né, depois do Daroga e do Raul quase morrerem afogados, porque tem uma hora que ele inunda onde eles estão, a Christine diz sim pro fantasma. E aí o fantasma poupa a vida do Daroga e do Raul. Então, algo muito importante que assim no filme não fica tão claro. O Raul ele sobrevive porque o fantasma deixou ele sobreviver, porque a vida dele estava por um fio. E aí o Raul e aí o fantasma
diz pra Christine que, ok, vai liberar os dois e que eles vão ficar juntos. Nisso, a Christine vai até o fantasma, né? O toca, o beija e tudo mais. Quando ela faz isso, ele se sente muito amado. Claro que, né, ela tá fazendo isso pressionada, né? Mas há uma emoção nele ali, porque ele nunca tinha tido esse tipo de contato com ninguém. Nunca tinha tido afeto, as pessoas tinham medo de chegar perto dele e tudo mais. E ali meio que dá um estalo nele e ele meio que recupera ali a consciência das coisas que ele fez e ele meio que fala pra ela, olha, você tá livre, vai viver sua vida com ele, etc. E aí, né, Christine acorda em um lugar e aí o Daroga acorda em um lugar, o Visconde de Chani, acho que ainda fica um tempo, ele ainda prende o Visconde de Chani um tempo, mas depois ele solta. E aí a Christine consegue, né, ter a vida ali ao lado do Visconde. Só que ele deixa só que ele deixa, ele fala com, só que ele faz um pedido para Christine, que é ele fala que ele vai morrer de amor por ela, porque ela vai partir, e ele tinha dado uma aliança para ela. E que quando ele morresse, ela ia saber que ele morreu e ele pede para ela ficar com aquela aliança até o momento da morte dele e que quando ele morresse, ela viesse, pegasse o corpo dele, enterrasse na Ópera de Paris com a aliança que ele tinha dado para ela. E assim é feito. Algumas semanas depois, ele falece, é publicado no jornal, ele tinha deixado as coisas meio preparadas, e ela vem, ela pega o corpo dele, assim é feito, né? Diferente do livro, aliás, diferente do filme também, porque no filme dá a entender que ele viveu, porque no filme, no final, o Raul ele vai até o túmulo da Christine, né? Depois deles já velhos, ela ter morrido depois de já ter vivido muitas décadas. E quando ele chega ali, né, no túmulo da Christine, ele vê a rosa que no filme o fantasma dava para ela junto com o anel de noivado que ele tinha dado para ela. Então, no filme dá a entender que ele continuou vivo, amando ela pelo resto da vida, sem tê-la junto com ele, mas no livro ele falece um tempo depois. E acabou o livro. Eu estou encantada, vou falar aqui mais uma vez. Leiam esse livro. Ele não é considerado um clássico à toa. Ele é maravilhoso. E aí, há algum tempo, eu queria colecionar algum livro, né? Edições de algum livro. E eu tava indecisa, né? Confesso para vocês que eu não queria colecionar, por exemplo, meus livros de fantasia que eu também gosto, mas eu não queria, porque eu sei que é algo passageiro, etc. Eu queria algo mais, né? Uma coisa assim, um clássico mesmo. E aí eu falei assim, vou fazer minha coleção do Fantasma da Ópera, vai ser esse livro. Porque esse livro se tornou o top 1 da minha vida. Foi o livro que eu mais amei ler. Então, vai ser um livro que eu vou reler ao longo da minha vida, outras vezes e tudo mais. E eu quis fazer assim, vai ser desse livro que eu vou fazer minha coleção. Então, né, com a edição do Kindle, eu comprei a mesma edição, só que física, a mesma do Kindle, tá vendo? E aí, eu tenho também aquela que eu já tinha comprado de capa dura. E aí, eu comprei esta edição aqui também. Olha que coisa mais linda. Olha só isso aqui, gente. Olha que coisa mais linda. Essa edição aqui é de uma editora chamada Pandorga, também não conheço. É uma edição belíssima, veio com, né, com marca-página, etc. Olha, gente, coisa linda. É perfeito, assim, sabe? Cada edição do Fantasma da Ópera tem cada edição mais linda, né? Olha só. Enfim, muito lindo. Aí, no caso, essa daqui veio dentro desse box aqui, tá vendo? Então, hoje eu tenho, atualmente, 3 edições do Fantasma da Ópera e a ideia é colecionar. Então, já tem uma edição da Dark Side, que é um livro todo preto, assim, meio de couro, com a máscara do fantasma só branca, assim, na capa, que eu quero também, em algum momento eu vou comprar, e é isso.
Gente, eu amei essa leitura, eu amei essa experiência de ler clássico. Me deu mais vontade ainda de ler mais clássicos. Inclusive, eu tô com muita vontade de ler um outro clássico gótico, que é O Corcunda de Notre Dame. Eu sou professora de arte e, coincidentemente ou não, eu estou trabalhando arte gótica com algumas turmas minhas. Então, tem tudo a ver, né? Então, eu quero adentrar nesse mundo ali de literatura dentro desse contexto gótico. Então é isso, gente. Leiam esse livro, vocês vão amar. Essa edição em específico, seja no Kindle Limit ou nessa versão que foi baratinha, acho que foi R$ 15, uma coisa assim, esse livro aqui. E olha que a folhinha amarela, enfim. É muito boa de ler, muito fácil. É um livro fácil de ler, embora seja um clássico, né? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Contei um pouquinho da minha experiência lendo clássico, falei aqui um pouquinho também do meu aniversário. Foi bom para fechar assim a semana do meu aniversário lendo esse livro maravilhoso. Gente, é sensacional. Leio, apenas leio. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui. Se inscreva no canal. Eu vou deixar as minhas redes sociais, as outras, também aqui em algum lugar no final do vídeo. Hype o vídeo se caso apareça pra você. E é isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau!